Olá, gente. Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário. Continuando aqui os comentários à prova do concurso do INSS, que foi aplicada no dia 27 de novembro de 2022. Vamos dar continuidade, né? Na parte anterior, paramos na questão 76. Vamos agora para a questão de número 77. Situação hipotética. Nosso amigo Francisco, que recebe pensão especial por ter participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, foi convidado para assumir a Secretaria de Segurança Pública de determinado Estado da Federação. Assertiva. Nessa situação, Francisco não poderá cumular a pensão especial de ex-combatente com os rendimentos decorrentes do cargo de secretário, mas poderá optar por um ou outro rendimento. A questão está correta nos termos da Lei 8.059, que é a lei que trata dessa pensão especial do nosso amigo ex-combatente. Aqui o artigo 4º da Lei 8.059 diz o seguinte: a pensão é inacumulável com os quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto benefício previdenciário. Mas o que ele vai receber lá não é benefício previdenciário. Vai receber os vencimentos porque vai ocupar um cargo em comissão lá no estado de não sei de onde. Agora, ele tem o direito aqui, ó, o parágrafo 2º do artigo 4º, fica assegurado ao interessado que perceber outros rendimentos pagos pelos cofres públicos o direito de optar pela pensão ou por esses rendimentos. É exatamente o que a questão 77 diz. Questão 77, gabarito certo. Vamos agora para a questão de número 78, que fala o seguinte: as crianças vítimas de sequelas neurológicas decorrentes da síndrome congênita do Zika vírus têm direito ao recebimento de uma pensão especial mensal e vitalícia, que será devida pela Secretaria de Assistência Social dos municípios em que elas residem, e que será paga com recursos orçamentários provenientes da União. Isso aqui está errado, e o erro é aqui dizer que ela será devida pela Secretaria de Assistência Social dos municípios. Não. Aqui na lei que trata desse Zika vírus aí, qual é a lei que trata do Zika vírus? É a Lei 13.985. O que é que diz a Lei 13.985 aqui no artigo 4º? O INSS e a Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência, Dataprev, adotarão as medidas necessárias para a operacionalização da pensão especial, de que trata essa lei. Então não tem nada a ver com Secretaria de Assistência Social de município. Então, questão 78, errada, vamos para 79. O filho do seringueiro, cujo pai tenha sido recrutado para trabalhar na produção de borracha nos seringais da região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial e que comprovar o seu estado de carência econômica, terá direito a receber o pagamento de pensão mensal vitalícia cumulativo com o benefício concedido a seu pai. O erro na questão está nessa parte final, né? Esse filho desse seringueiro, quando o pai dele morrer, se ele comprovar esse estado de carência, ele poderá até receber.
Mas enquanto o pai dele estiver vivo, quem vai receber é o pai. Não é ele e o pai junto, não. Por que é o pai? Porque é o pai que foi lá para o meio da Amazônia colher látex para os americanos aí, fazer as coisas aí para usar na Segunda Guerra Mundial. Não foi ele, não. Ele e o menino aí, quando o pai dele morrer, ele vai ser transferido para ele. Mas enquanto o pai dele estiver vivo, é só o pai que recebe, tá legal? Por isso a questão 79 está errada. Vamos agora para a questão número 80, situação hipotética. Paulo, que era portador de deficiência física, decorrente da síndrome da talidomida. Você assistiu a aula comigo, sabe o que é essa danada da talidomida, né? E que por esse motivo recebia pensão especial há mais de 15 anos, faleceu recentemente em decorrência de complicações decorrentes dessa enfermidade. Até então, Paulo convivia em companhia da sua mãe, e a pensão por ele recebida era a única fonte de renda familiar. Assertiva. Nessa situação, a mãe de Paulo tem direito de receber pensão previdenciária decorrente da morte do seu filho Paulo. Olha, aqui, no tocante a essa pensão especial das vítimas da talidomida, ela é intransferível. Então quem recebe é Paulo, quando Paulo morrer, acabou. Então vejamos aqui agora a IN 128. A IN 128 aqui no seu artigo 484. Diz o benefício. Aqui o benefício que está que o artigo 484 da IN está falando é esse benefício da talidomida, porque esse artigo está dentro de uma seção que trata do benefício da talidomida. Aí diz aqui o artigo 484 da IN 128 que o benefício da talidomida é vitalício e intransferível, não gerando pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento aos seus beneficiários. Então, se a pensão aqui que a mãe de Paulo está querendo é a pensão especial da talidomida, não, ela não terá direito. Ah, professor, mas ele está falando aqui pensão previdenciária. Não é da talidomida que ela está falando, não. Mas o nosso amigo Paulo nem era segurado da Previdência. É isso? Ele recebia pensão especial há mais de 15 anos, faleceu recentemente em decorrência de complicação. E essa pensão da talidomida era a única fonte de renda da família. Então ele não era segurado da Previdência, não tinha outra fonte de rendimento. Então a mãe do nosso amigo Paulo, ela não vai receber pensão nenhuma. Nem a da talidomida, porque é intransferível, Paulo morreu, a pensão acabou. E pensão por morte previdenciária também não, porque nosso amigo Paulo não era segurado da Previdência. Aí como a questão está falando que a mãe de Paulo tem direito a receber essa pensão, então o gabarito da questão 80 é errado. Vamos agora para a questão 81. Terá direito ao serviço de reabilitação profissional prestado pelo INSS, que tenha por objetivo proporcionar o reingresso ao mercado de trabalho. O segurado quer ficar incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, independente do cumprimento do tempo de carência. Aqui está certo, né? Vamos fundamentar aqui. Lei 8.213, artigo 89. Lei 8.213 fala que a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios para a reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto que vive, né? E aqui o artigo 26 da Lei 8.213 diz: independe de carência a concessão das seguintes prestações:
Aí aqui, inciso 5, reabilitação profissional. Reabilitação profissional independe de carência. Então, questão 81 está tudo certo. Vamos direto para a questão 82. O segurado do RGPS, vítima de acidente de trabalho, poderá exigir do INSS, além dos benefícios decorrentes do acidente do trabalho, o transporte do acidentado para tratamento fora do seu domicílio, quando necessário, assim como o fornecimento de instrumentos de auxílio para sua locomoção, quando a perda ou redução da capacidade funcional do segurado puder ser atenuada pelo seu uso. Aqui o artigo 82 também está todo certo e a fundamentação também é aquele mesmo artigo 89, é o mesmo artigo 89 da Lei 8.213, mas aqui o parágrafo único, né? Que diz o que é que a reabilitação profissional compreende, né? Fornecimento de aparelho de prótese, instrumento, órtese, não sei o que, reparação de substituição dos aparelhos. Olha aqui, ó, o transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Então vejam, será concedido tratamento de exame fora do domicílio? Pode. Então vejam que tudo o que essa questão 82 está dizendo está correto, com base ali no artigo 89, no seu parágrafo único, questão 82, certo? Agora vamos para a questão 83. Essa questão 83, presta atenção. É o seguinte, situação hipotética. Haroldo se aposentou por tempo de contribuição em abril de 2018 e somente em setembro de 2022 constatou-se que o valor do seu benefício previdenciário estava sendo pago a menor desde a data da sua implantação. Vejam, demorou menos de 5 anos. Foi em abril de 2018 que ele começou a receber. E já em setembro de 2022, ele já percebeu que estava errado, né? Então, menos de 5 anos. 4 anos e alguns meses, né? Assertiva. Nessa situação, não está prescrito o direito de Haroldo requerer a revisão do valor do seu benefício, nem tampouco o pagamento das diferenças devidas a partir da sua implementação. Olha, essa questão... Eu creio até que o gabarito preliminar que a banca vai dar lá, vai ser certo. Mas quem marcou errado vai entrar com um recurso e eu vou ajudar você a fazer esse recurso, tá legal? Por quê? É porque aqui é um assunto que envolve decadência e prescrição. E a questão trata tudo como prescrição. Ela diz, nessa situação não está prescrito. O correto seria não está decadente o direito de Haroldo requerer a revisão e nem tampouco está prescrito o pagamento das diferenças devidas a partir da sua implantação. Porque uma coisa a lei trata como decadência e outra coisa a lei trata como prescrição. E a questão está tratando tudo como prescrição, tá legal? Por isso que, na minha opinião, o gabarito está errado, mas eu acredito que o gabarito preliminar vai ser certo. Aí, se você marcou errado, você entra com recurso, tá legal? Se você marcou certo, deixa como está mesmo, né? Não entra com recurso, não. Então, vamos mostrar aqui para você o artigo 103 da Lei 8.213. Aqui, ó. Artigo 103. O prazo de quê? É de prescrição? Não, é de decadência. O prazo de decadência do direito ou ação do segurado beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, tal, não sei o quê. Até que tem uma jurisprudência que, na verdade, agora esse artigo 103 vale só para ato de revisão do benefício. Não vale mais para essas coisas, não. Mas aí a questão tratou só do ato de revisão do benefício.
Mas aqui a questão fala que está prescrito. Que não está prescrito o direito de pedir revisão. E, na verdade, não está decadente. Porque a decadência aqui é de 10 anos. Agora, aqui, o parágrafo único, aí sim, trata de prescrição. Que diz, prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver as prestações vencidas, os quaisquer restituições de diferenças pela Previdência Social, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Então, vejam. Aqui são 2 prazos diferentes aqui, ó. Tem um prazo maior, que é de 10 anos. Esse prazo é de decadência. O segurado tem 10 anos para pedir revisão do benefício. Aí tem um prazo aqui menor, que é de 5 anos. Esse prazo de 5 anos é o prazo de prescrição. É o direito de receber o atrasado. Imagine que o segurado aí, ele em 4 anos ele já deu entrada em tudo. Mas se ele demorasse assim 8 anos para dar entrada, ele ainda podia pedir revisão do benefício? Sim, podia. Mas o atrasado, se ele ganhar, aí ia receber apenas os 5 últimos anos. Porque os 3 primeiros anos tinha sido atingido pela prescrição. Agora, se ele demorasse em 12 anos, ainda pode pedir revisão? Não, porque foi atingido pela decadência e não pela prescrição. Entendeu? Porque a questão está errada, mas o gabarito preliminar, eu acredito que a banca vai dizer que está certo. Aí, se você errou, se por acaso você marcou errado e a banca disse que está certo, você entra com recurso. Tá bom assim? Combinado? Então vamos para a questão 84. A questão 84 diz o seguinte. Situação hipotética. Flávio formalizou pedido de pensão por morte em decorrência do óbito do seu companheiro, Rodrigo. Em uma união estável, esses 2 rapazes. Após a análise da documentação apresentada, o INSS indeferiu o pedido sob o argumento que Flávio não era dependente economicamente de Rodrigo. Bem, a atitude do INSS está errada, né? Porque companheiro não precisa comprovar dependência econômica, né? Ele precisa comprovar a união estável. Mas vamos ver que diz a assertiva, porque o que você vai julgar é a assertiva, não é a situação hipotética que você vai julgar. Você vai julgar a assertiva com base na situação hipotética. Então a assertiva diz, nessa situação, contra a decisão de indeferimento, caberá recurso ordinário na via administrativa. Recurso este que deverá ser julgado pela Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social. Isso aqui está certo. Cabe recurso, porque o INSS indeferiu indevidamente. Não precisa de comprovar dependência econômica, companheiro. E o recurso, na primeira instância, é dirigido à Junta de Recursos. Na segunda instância é que é para a Câmara de Julgamento. Mas primeiro vai para a primeira instância, né? Que é a Junta de Recursos. Então, questão 84, o gabarito é certo. Vamos para a questão de número... Aqui eu acho que eu pulei a 85. Não, isso aqui é 85, é porque o número tá feio aqui. Deixa eu botar aqui. Questão 85, tá meio borrado aí, que foi um negócio aí que eu peguei na internet. Alguém bateu uma foto da prova e botou na internet. Mas, obviamente, foi depois que acabou a prova, né? Essa prova aí todo mundo já tem aí. Vamos lá. Questão 85. O crime de apropriação indébita previdenciária é crime comissivo comum, tendo em vista que qualquer pessoa pode deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma convencional. Gabarito errado. Esse crime de apropriação indébita previdenciária, embora haja
autores que digam que é comissivo, outros digam que é omissivo. Na minha opinião, é crime omissivo, né? Porque você cometeu uma omissão. Deixar de recolher, deixar de repassar, você está cometendo uma omissão. Mas a questão é que não é comum. Mesmo que alguém entenda que é comissivo, não é comum, é próprio. Porque não é qualquer pessoa que pode cometer esse crime, não. Não, é só quem for responsável tributário. O que é o responsável tributário? É porque o sujeito passivo da relação tributária pode ser o contribuinte ou o responsável. Responsável é naqueles casos que existe o que a gente chama de substituição tributária. O legislador, ele elege, escolhe uma outra pessoa para arrecadar o tributo daquela pessoa que é o contribuinte de fato. E esse responsável fica com a obrigação de recolher aquele tributo que ele arrecadou, que ele descontou de outra pessoa. Então, para você cometer esse crime, você tem que ser responsável tributário. Porque o crime é exatamente você se apropriar do dinheiro. Você desconta a contribuição previdenciária do seu empregado e fica com o dinheiro. Qualquer pessoa pode cometer esse crime? Não. Por exemplo, eu não posso cometer esse crime porque eu não tenho empregado. Eu tinha empregada doméstica, mas não tem mais não. Então, no tempo que eu tinha empregada doméstica, eu podia cometer esse crime. Graças a Deus não cometi não. Mas podia. Era só eu descontar a contribuição previdenciária dela e não recolher. Agora eu não posso mais não, que eu não tenho mais empregado nenhum, nem doméstico. Então, eu não posso cometer esse crime, mesmo que eu queira. Eu não tenho de quem... eu não tenho como me apropriar de dinheiro de contribuição previdenciária de ninguém. Um banco pode. Você vai lá na contribuição previdenciária, preenche o carnê, vai para o banco e paga. O banco não tem que repassar o dinheiro para a Previdência? E se o banco não repassar? Está se apropriando. Aí o gerente do banco é o sujeito ativo aí do crime. Mas aí está errado. Não é comum não. Não é como a questão está dizendo. Que qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode deixar, não. É só quem for responsável tributário. Questão 85, gabarito errado. Vamos para 86. 86 diz o seguinte. Situação hipotética. Mário, contador da empresa Silva e Silva Limitada, deixou de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados, configurando com isso o crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado no Código Penal. Razão porque contra ele foi movida ação judicial. Aqui não é... Olha, a situação hipotética já está meio emboloada, né? Não é contra o contador que vai ser movida a ação. É contra o sócio-gerente lá da empresa. Mas não foi o contador que fez? Não. Mas o sócio-gerente da empresa que responde. Contrata um contador bom para não fazer merda aí. Mas vamos lá, o que você tem que julgar é a situação assertiva, né? Você não vai julgar a situação hipotética, você vai julgar a assertiva. Aí a assertiva diz o seguinte: nessa situação, se Mário confessar espontaneamente o delito antes de proferida a sentença pertinente e recolher integralmente o valor sonegado, a sua pena será reduzida pela metade. Aí isso aqui tá errado, não tem esse negócio de pena reduzida pela metade não. Aqui se você declara, confessa e recolhe tudo direitinho, ocorre a extinção da punibilidade. Não é reduzir pela metade, ocorre a extinção da punibilidade. Então questão 86, gabarito errado. Vamos para a questão 87. O servidor público estadual efetivo, vinculado a regime próprio de previdência social, poderá se filiar ao RGPS na condição de segurado facultativo, ainda que não esteja afastado. Aí, aqui está errado, né? Não pode, né? Cara que é vinculado a regime próprio,
não pode se filiar ao regime geral como segurado facultativo. Tem uma exceção, né? É quando ele estiver afastado sem vencimento e, além disso, a lei do seu regime próprio não permite que ele continue contribuindo lá para aquele regime próprio. Mas aqui a questão está dizendo que ele pode ser segurado facultativo do regime geral, ainda que não esteja afastado sem vencimento. Aí tá errado. Tá errado e tá muito errado, não é pouco não. Questão 88. O indivíduo segurado do RGPS que obtiver a guarda judicial de uma criança de 5 anos de idade para fins de adoção, terá direito ao benefício do salário maternidade, o qual será pago diretamente pelo INSS. Gabarito certo, né? Segurado que adota a criança, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, tem direito a receber salário maternidade. E no caso de adoção de criança, ou da simples guarda judicial para a adoção de criança, quem paga o salário maternidade é o INSS, diretamente. Mesmo que se trate de segurado empregado. Nesse caso, não é a empresa que paga. É o próprio INSS quem paga diretamente. Então, questão 88, o gabarito é certo. Vamos agora para a questão número 89. Situação hipotética. Cláudio contribuiu para o RGPS pelo período de 7 anos e 6 meses. Quando então ficou incapacitado para o trabalho e entrou em gozo do benefício de auxílio por incapacidade temporária. Aqui eles usaram o nome correto do benefício. Condição na qual ele permaneceu por 2 anos e 10 meses. Assertiva. Nessa situação, devido ao tempo que ficou sem contribuir para o INSS, em decorrência do benefício, Cláudio perdeu a sua qualidade de segurado, mas poderá recuperá-la após 12 contribuições. Isso aqui está errado porque quem está em gozo de benefício não perde a qualidade de segurado. É isso, exceto o auxílio acidente. Mas aqui não é auxílio acidente, é auxílio por incapacidade temporária. Aí está dizendo que ele vai perder a qualidade de segurado estando em gozo de auxílio por incapacidade temporária. Não, isso está errado. 89 errado, vamos para a 90. Situação hipotética. Maria, que contribuiu para o RGPS na condição de empregada doméstica, há 17 anos ininterruptos. Recentemente completou 62 anos de idade. Assertiva. Nessa situação, Maria tem direito ao benefício de aposentadoria, cujo valor do benefício será de 100% da média simples das últimas 36 contribuições. Isso aqui está muito errado, né? Primeiro que não é 100%, né? É 60%, mas aqui como se trata de uma mulher, vai ser 60% do salário e benefício acrescido de 2% a cada ano que superar 15 anos de contribuição. Aí, segundo, que não é a média das últimas 36 contribuições. Essa questão 90 está cheia de erro. Gabarito errado. Questão 91. Essa questão 91 vamos deixar para o vídeo seguinte, porque com base nesse enunciado aqui, nós temos 5 questões para resolver com base nesse enunciado aí. Então vamos deixar para o próximo vídeo. Tá legal? Até lá!